Amém, irmãos? Ontem o pastor fez uma chamada lá no grupo, né? Para falar sobre um tema, foi bem legal, né? Eu tava acompanhando, tava só ouvindo, não tava conseguindo falar na hora, mas o pouco que eu acompanhei tava bem interessante. Creio que depois tende só a melhorar, né, irmão? Só foi melhorando. E a ideia é que tenha mais dessas chamadas, né, irmãos? Acho não, tenho certeza que quanto mais a gente ouve da palavra, quanto mais a gente se alimenta da palavra, é melhor pra gente, é melhor pra edificação espiritual, né? E mandei lá no grupo hoje, não sei se todos os irmãos viram, mas amanhã o pastor vai trazer um tema também bem específico, né? Sobre quem estava no Monte Sinai, né? Por mais que a gente saiba quem estava lá, quem operava lá no Velho Testamento, é importante a gente ouvir, aprender, saber ali, né, quais versículos a gente pode utilizar, porque se vier alguém de encontro, né, com a gente e tentar tirar, né, essa verdade de nós, ou tentar pregar um outro evangelho, né, como Paulo menciona, né, se alguém pregar um outro evangelho, seja anátema, nós estejamos prontos para responder, irmãos, né, com conhecimento, com versículos, para debater, né, para rebater o que essas pessoas venham falar. Amém? E ontem, um pouco que eu ouvi da chamada lá do pastor, né, ele citou o versículo lá em Coríntios, né, que recebemos o selo do Espírito Santo. E pensando nisso, refletindo um pouco nesse versículo, eu estava lendo em Romanos, né, os irmãos podem abrir em Romanos capítulo 8. E aqui fala um pouquinho também sobre o Espírito Santo. Romanos capítulo 8, irmãos. Os irmãos têm a certeza que tem o Espírito Santo? Glória a Jesus, irmãos. Isso é importante. Temos a certeza que temos o Espírito Santo em nossas vidas. Não importa o que aconteça, o que nós passamos neste mundo, essa certeza nós temos que ter, irmão, que o Espírito Santo está conosco. Romanos capítulo 8, versículo 18. Irmãos, vou ler do 18 em diante, mas um pouquinho mais para frente a gente vai parar em alguns versículos, amém? Diz assim, aqui no cabeçalho da minha Bíblia diz assim, as primícias do Espírito Santo, esperança, intercessão e eleição. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura seja liberta da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não somente ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Versículo 23 novamente, irmãos, todo mundo juntos. E não... esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, irmãos, tem uma afirmação aqui. Temos as primícias do Espírito. Mas antes de se aprofundar aqui nesse versículo, no versículo 18 diz assim, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, como o pastor trouxe ontem na chamada, né, um dos versículos lá, nós temos o selo, temos a garantia do Espírito Santo. Temos o Espírito Santo operando em nossas vidas. E essa é uma certeza que cada um de nós temos que ter cada dia que nós acordamos, levantamos da nossa cama, nós temos que saber, o Espírito Santo está operando na minha vida. Acordei hoje, estou bem, graças ao Espírito Santo que está operando na minha vida. Então temos essa certeza. E não importa, como eu mencionei, não importa quais sejam as lutas, quais sejam as dificuldades, as tribulações, não importa nada que nós passamos neste mundo,
né, não tira o Espírito Santo de nossas vidas. Amém? Mas aqui no versículo 23, eu vou ler novamente, e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, irmãos, temos as primícias do Espírito Santo. E o que são as primícias do Espírito Santo? Algum irmão sabe? Quer arriscar, falar alguma coisa? Um de cada vez. Mas eu fiquei nesse versículo e eu fui buscar, irmão, entender, né? Com a ajuda do Espírito Santo, sobre o que eram as primícias. E essa palavra primícias, ela aparece bastante lá no Velho Testamento. Né? A palavra no grego usada, não vou lembrar agora, eu acho que é apache ou apaque, eu não lembro, né? que é usada também lá no Velho Testamento, em hebraico, ela diz muito ali a uma colheita. Então, as primícias, a gente pode dizer que ela é uma parte do todo. Então, é uma parte da colheita. Então, quando a gente fala assim, as primícias do Espírito Santo, nós temos as primícias do Espírito Santo. Então, nós temos, irmãos, né, não é que a gente recebeu o Espírito Santo por parte, mas nós temos parte de tudo aquilo que nós ainda iremos receber. De tudo aquilo que nós ainda iremos colher, por assim dizer, se for usar a referência ali que Paulo utiliza. Assim como ele menciona aqui as primícias, ele menciona, né, em outros textos o penhor, o selo. Então, é uma parte do todo que a gente vai receber. Versículo 24, irmãos. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, o que esperará? Então, nós temos as primícias do Espírito Santo, temos o selo, a garantia, o penhor. Né? E nós esperamos o quê? A salvação. Esperamos a redenção do nosso corpo. E é algo que a gente não vê, algo que não é palpável. Essa é a esperança verdadeira. Diferente do mundo. O mundo também tem uma esperança. Mas o mundo tem esperança, muitas vezes, em coisas terrenas. Né? Tem aquela pessoa que tem esperança de ter um carro melhor. Ele passa na frente da concessionária, vê aquele carrão e fala, ó, um dia eu vou ter uma dessa. Ele passa em frente a uma mansão, ou ele vê uma mansão nas redes sociais, vê uma pessoa que tem uma vida, né, de alto padrão, ela vai falar assim, um dia eu vou ter isso também. Então são esperanças terrenas. Nós temos uma esperança, irmãos, que não se vê. É uma esperança verdadeira. Porque como, né, temos as primícias, temos parte do todo. Nós esperamos receber o todo ainda. Né, a redenção do nosso corpo. Versículo 25, irmãos. Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, irmãos, aqui a gente vai voltar nesse versículo 26, mas quando a gente lê aqui o 21, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Então, aqui ele está falando de toda a criação. Todas as pessoas do mundo gemem, todas as pessoas do mundo têm aflições, têm tribulações, têm as preocupações com as coisas desta vida. Né? E elas têm uma esperança, como a gente leu aqui, é uma esperança que se vê. Nós temos a esperança que não se vê. Quando nós lemos aqui no 23, aí diz assim, e não só ela. Então, toda a criação geme, mas nós também, né, às vezes assim, não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito Santo, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, já temos aqui, né, dois tipos de uma separação. Toda a criação geme e nós, que também temos as primícias do Espírito Santo, também gememos. Também temos as mesmas as aflições, as dificuldades, as lutas. Mas qual a diferença deles para nós, irmãos? As primícias. Nós temos as primícias, nós temos o selo do Espírito Santo, temos ele como penhor, temos a garantia da salvação. O Espírito Santo está operando nas nossas vidas dia após dia. Então, como lemos no versículo 18, né, tenho por mim por certo que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Essa é a diferença.
nós temos as primícias. Então, essas coisas não podem, não devem nos abalar. Por mais que, quando eu falo assim, não deve, né, não pode nos abalar, parece que a gente é imbatível, né, irmãos? Vai vir a luta, vai vir a tribulação, a gente vai tirar de letra. Mas não é assim que acontece, irmãos. Né? Mas aí entra uma outra diferença. A gente se abala, né? A gente sente a aflição, sente a dificuldade, mas nós temos uma esperança. Quando nós falamos que temos essa esperança, aí nós colocamos diante de Deus. Colocamos diante dele as nossas ansiedades, as nossas lutas, as nossas dificuldades, e ele vai nos ajudar. Né? Aí aqui, irmãos, novamente, vamos ler no versículo 23 mesmo, irmãos. Na segunda parte do versículo diz assim, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Mas se a gente voltar aqui um pouquinho, irmãos, nos versículos. Peraí. Versículo 15, irmãos. Diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de pelo qual clamamos Abba Pai. Mas aqui diz que nós recebemos o espírito de adoção de filhos. Mas aqui no versículo 23 diz que esperando a adoção. Né? Qual que está certo, irmãos? Nós recebemos o espírito de adoção, né? Ou nós estamos esperando a adoção? Os dois casos aqui estão certos, irmãos. Nós recebemos o espírito de adoção de filho. Quando diz aqui esperando a adoção, né, o próprio versículo aqui ele vai completar, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, agora que nós temos o espírito de adoção, esperamos a consumação. Aquele dia, né, que Jesus voltará, buscará a sua igreja, buscará os seus filhos. É isso que nós esperamos. Essa é a nossa esperança. Né? E aí aqui no versículo 26, irmãos, da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos como havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então nós vemos aqui também 3 situações. A criação geme, nós que temos as primícias também gememos, e o Espírito Santo também, Paulo diz assim que ele também geme com gemidos inexprimíveis. Né? E o que significa isso, irmãos? A gente pode, de certa forma, irmãos, separar a nossa salvação, não separar, mas colocar ela em 3 tempos, em 3 linhas do tempo. Então, nós fomos salvos, justificação. Estamos sendo salvos, santificação. E teremos a redenção do nosso corpo, né? Onde receberemos, né? Temos as primícias, receberemos o todo, a glorificação. Então, nesse momento, no que diz que o Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis, irmãos, faz parte da santificação. Porque nós, de nós mesmos, irmãos, não temos capacidade, né, falando humanamente, falando da nossa carne, né, esse cérebro aqui que nós não temos capacidade de entender, de compreender essas coisas. Então, no momento que bate a aflição, que bate as lutas, as dificuldades, a gente vai pensar com o nosso lado espiritual ou a gente vai pensar com o nosso lado carnal? Né? Muitas vezes é o lado carnal, irmãos. Primeiro bate o temor, a aflição, o medo, né? Para depois a gente pensar, não, mas eu tenho o Espírito Santo. Jesus disse que estaria conosco todos os dias para nos ajudar em todas as coisas. Por que eu vou temer? Tenho que confiar. Mas primeiramente vem o quê? O medo. Já bate aquela aflição, a gente já se desespera, ansiedade, não consegue dormir. Acontece isso muitas vezes com diversas pessoas. Né? Então, precisa que o Espírito Santo intercede por nós, irmãos.
Vamos ler aqui novamente, versículo 26, todo mundo junto. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Em outra passagem, Jesus diz assim que tudo que nós pedirmos no nome dele, nós receberíamos. Tá claro isso, não tá claro, irmãos? Mas e na prática? O que falta? Muitas vezes a fé. Verdadeiramente. Né? Oi? E muitas vezes nós pedimos mal. Aqui Paulo deixa claro, nós não sabemos pedir como convém. Então precisa do quê? Do Espírito Santo interceder por nós. Isso me lembra de uma passagem lá em Daniel, quando fala que ele está orando, e a oração dele, irmão, né, lá na passagem diz lá que quase não chega nos céus, porque existe uma batalha espiritual lá e precisa eu não lembro qual, o anjo Gabriel, precisa interceder para que fazer com que as orações dele chegue. É dessa mesma maneira, irmãos. Pensa que a gente está com alguma dificuldade, uma tribulação. A resposta. A gente está com uma dificuldade, uma tribulação, e a gente quer desesperadamente a ajuda do Espírito Santo ali, a gente vai pedir. Irmãos, muitas vezes a gente ora e muitas vezes não confia na própria oração. Aí vem o Espírito Santo operar. Olha, Pai, ele não está sabendo pedir ali, mas ele precisa de ajuda nessa situação. Tá precisando de ajuda nessa tribulação que ele está passando. Ele precisa de força. Ele precisa que a fé dele seja acrescentada para ele passar por essa tribulação. Então a gente ora, muitas vezes a gente ora ali, mas não estamos orando da maneira correta. Não estamos sabendo pedir como convém. Aí vem o Espírito Santo e intercede por cada um de nós, irmãos. Daniel pediu isso por quantos dias? 21 dias. E hoje a gente ora e quer que a gente põe na hora. Exatamente. Daniel orou e esperou por 21 dias. E muitas vezes a gente ora e acha que no dia seguinte ali levantou o joelho e a gente já está procurando a resposta aqui já. Não é, irmãos. Hã? Acho que é pastelaria, né? Tá aqui, minhas 3 orações aqui para viagem. Vou levar. Não é assim, irmãos. A gente ora, coloca diante do Espírito Santo, né, as nossas necessidades. O Espírito Santo intercede por nós. E agora, o que acontece? Esperamos. Esperamos, confiamos no Senhor e aguardamos a resposta. A resposta vai ser da maneira que a gente quer? Não sabemos. Pode ser que sim, pode ser que não. A gente tem que confiar na vontade do Pai. A gente tem que, né, muitas vezes a gente ora aqui, Senhor Jesus, que não venha fazer a minha vontade, mas que a tua vontade seja feita. É dessa maneira, irmãos. E é engraçado, irmãos. Eu lembrei de uma situação, vou falar rapidamente para não se estender e não se perder da pregação aqui, mas muitas vezes a gente ora por algumas situações e eu lembro que quando eu comecei a vir para a igreja, comecei a me firmar na palavra e eu fazia orações assim, irmãos, Senhor Jesus, afasta de mim, né, as pessoas que, de certa forma, vão me afastar de você, do Senhor. Afasta de mim, Senhor Jesus, tudo aquilo que pode me afastar da tua presença. Eu orava assim. E aí, com o tempo, foi acontecendo, irmãos, de pessoas virarem as costas, pessoas se afastar. E eu ficava assim, mas meu Deus, o que eu fiz para essa pessoa? O que aconteceu? Mas e a oração que eu fiz? A gente recebe, às vezes, muitas vezes, irmãos, hoje, a gente não percebe, mas a gente vive orações que a gente fez talvez anos atrás. E a gente nem lembra. Mas a gente está vivendo a resposta hoje. E às vezes a gente até esqueceu. Orou, passou, achou que nada ia ser feito, mas o Espírito Santo intercedeu, Jesus ouviu nossas orações e muita gente está vivendo hoje essas orações. Versículo 27, irmãos, todo mundo junto. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, nossos corações, irmãos, é examinado todo dia.
Toda hora. Nesse exato momento que os irmãos estão sentados aqui, ouvindo a pregação, desde o momento que os irmãos acordaram hoje pela manhã, e muitas vezes até quando dormimos, né? Que às vezes a gente tem sonhos ali que não convém, que não. Nosso coração está sendo examinado, irmãos. E de acordo com o que tem no nosso coração, da forma que é examinada, e Deus ali, ele vai operar segundo as nossas necessidades, aí o Espírito Santo intercede por isso. Porque se a gente tiver uma má intenção em nossos corações, né, o Espírito Santo vai interceder, o Espírito Santo vai operar para que isso aconteça? De maneira nenhuma, irmãos. Isso não acontece. Versículo 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, irmãos, fomos chamados, fomos justificados e também glorificados. Amém? Aqui no versículo 1 Coríntios, irmãos, rapidamente, a gente coloca a mão aí que a gente vai voltar para Romanos. 1 Coríntios, capítulo 15. Versículo 20 diz assim, irmãos. Vou ler somente ele para a gente voltar lá para Romanos e a gente conclui lá. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que? Então Jesus ressuscitando, ele também, né, ressuscitou e foi feito também as primícias do que dorme. Então foi a primeira parte do todo da colheita final, por assim dizer. Aí volta lá para Romanos, irmãos, 8. Romanos 8 ainda, irmãos. No versículo 11 diz assim: E se o espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu espírito que em vós Habita. No início aqui, irmãos, e se o espírito daquele que dos mortos ressuscitou em Jesus habita em vós, temos essa certeza, irmãos? Temos o espírito em nossas vidas? Então, esse mesmo espírito que habita em nossas vidas, naquele dia, né, assim como ressuscitou a Cristo dos mortos, assim também nos ressuscitará, irmãos. Aí, voltamos aqui para o finalzinho do versículo 23. Esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Então, a nossa esperança é qual, irmãos? A redenção do nosso corpo. Receber o todo. Já temos parte da colheita. Nós já temos o penhor da nossa salvação, o selo do Espírito Santo, temos ele operando em nossas vidas dia após dia, nos guiando, porque muitas vezes vem setas do inimigo, e em certas situações, em dificuldades que a gente passa, vê o inimigo falar para que a gente haja de uma maneira, mas não, o correto é agir desse jeito. O Espírito Santo está ali intercedendo por nossas vidas. Né? E assim esperamos, irmãos. Quando nós falamos aqui, como nós lemos aqui, que toda a criação geme, nós que temos as primícias gememos, o Espírito Santo também geme, né, para interceder por cada um de nós.
Esses gemidos, irmãos, da criação, os gemidos que tem em nós, ele não invalida a nossa fé. Ele não, como posso dizer, o fato de a gente gemer, a gente sentir essas dificuldades, essas tribulações, né, não significa que o Espírito Santo está saindo de nossas vidas. Significa que a gente ainda tem uma parte carnal, no sentido de ter uma carne corrupta, que ainda sente as coisas dessa vida, sente as aflições. Paulo fala também lá sobre a luta do espírito contra a carne. É assim diariamente, irmãos. Diariamente. Se acordamos, a certeza, no momento que o celular desperta, nós ligamos o despertador, levantamos, a primeira certeza que nós temos é: há uma batalha espiritual acontecendo nesse exato momento. Para que eu não levante, para que eu não ore, para que eu não louve a Deus, para que eu não queira estar em comunhão com os irmãos. É uma batalha espiritual constante, irmãos. Constante. Mas a nossa confiança tem que ser dia após dia no Espírito Santo. Confiando que Ele está conosco. Que Ele está operando em nossas vidas. Quando nós falamos aqui também sobre a redenção do nosso corpo, irmãos, a gente tem que ter a certeza sobre a plenitude da nossa salvação. Vai ser um momento que teremos nosso corpo glorificado, transformado, não teremos mais esse corpo carnal, mortal, corrupto, que constantemente o pecado tenta tomar conta, tenta tomar posse do nosso corpo. A gente vai ter um corpo glorificado, igual Cristo teve, como nós lemos aqui, versículo 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito em que vós habita. No final do versículo 30 diz, que nós, a esse também glorificou. Já fomos salvos, na verdade, fomos justificados, dia após dia temos a santificação, e agora nos resta a esperança. Nos resta esperar que nosso corpo seja glorificado, que recebemos o todo da colheita, que recebemos a salvação de nossas almas. Naquele dia teremos um encontro com Cristo, e vai ser o dia mais feliz de nossas vidas, irmãos. Em nome de Jesus. Essa é a esperança que nós temos. É isso que eu espero, irmãos. E às vezes, irmãos, eu antes de dormir, eu e a Vanessa, a gente fica assim, Não, mas naquele dia, irmão, quando a gente vê Jesus, o que a gente vai falar? O que a gente vai perguntar? Porque às vezes a gente fala isso, mas pensando nas curiosidades que a gente tem sobre a nossa vida hoje no mundo. Mas por que isso? Mas por que aquilo? Irmão? Mas acredito que será uma glória tão grande, irmãos, que a gente não vai nem pensar nisso, irmãos. A gente só vai estar ali diante do Pai, embora a gente não tenhamos mais sentimento, mas se for resumir, irmão, acho que vai ser uma alegria inefável, por assim dizer. Inefável, irmãos. E creio, em nome de Jesus, irmãos, que cada um de nós estaremos lá, juntos, olhando para o Pai, recebendo, encontrando os nossos irmãos que partiram antes da gente, que também já estão lá com o Pai, irmãos? Então, só para a gente relembrar aqui, irmãos, vamos ler novamente aqui o versículo 23, irmãos. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do corpo, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Então, irmãos, temos as primícias do Espírito Santo, como mencionei. Temos parte da colheita, parte do todo. Temos o Espírito Santo nesse exato momento operando em nossas vidas, operando no nosso pensamento, na nossa mente, para que a gente consiga compreender a pregação, ouvir atentamente, não nos distrair com as coisas do mundo, se preocupar se a gente fechou a janela porque vai chover, se preocupar se tem roupa no varal. Esse exato momento o Espírito Santo está operando nas nossas vidas. E diferente do que o mundo, não vou falar o mundo, mas o que algumas pessoas do círculo evangélico pensam, o Espírito Santo não está em nossas vidas para fazer a gente sapatear. O Espírito Santo não está em nossas vidas para fazer a gente falar em línguas, como o pastor explicou ontem, durante a chamada.
O Espírito Santo não está em nossas vidas para fazer muitas coisas que a gente vê em outras denominações, por assim dizer. Né? Hoje em dia, irmãos, a gente vê cada coisa acontecendo, irmãos, cada barbaridade, por assim dizer, cada situação dentro das igrejas, e as pessoas falam, é o Espírito Santo agindo. Quando, na verdade, eles não estão reparando, não estão percebendo que tem um outro espírito agindo no meio deles e eles nem percebem. Né? Então, as pessoas associam tantas coisas ao Espírito Santo. Outro dia eu vi um vídeo da pessoa cai no chão lá e rola e gira para um lado e grita. Outro dia eu vi lá a pessoa falando que estava com... acho que no meio de uma ministração lá e a pessoa, umas 10 pessoas lá teve uma crise de riso e fala que era o Espírito Santo ali operando. Então as pessoas associam tantas coisas ao Espírito Santo, irmãos, que não condiz. Como nós lemos aqui, nós sabemos quais são os objetivos do Espírito Santo em nossas vidas. Nós sabemos o porquê temos o Espírito Santo em nossas vidas. Certamente, irmãos, se Jesus não tivesse derramado do Espírito Santo em nossas vidas, hoje nós nem estaríamos aqui, irmãos. Porque tem outra passagem que diz que o Espírito Santo opera em nós o querer e o efetuar. Porque de nós mesmos, da nossa própria vontade, a gente não quer nem vir para a igreja, irmãos. É uma luta. O sofá tá lá confortável, a cama tá confortável, a Netflix toda hora manda notificação de uma série nova que chega para assistir. Né? Hoje, infelizmente, o tempo que a gente tem aqui ouvindo a palavra, orando, louvando, né, é um tempo que, de certa forma, né, compete hoje com as redes sociais, com os streamings. Né? A gente quer uma vida rápida ali, de rolar pregações curtas, porque essas pregações curtas que viralizam muitas vezes, irmão, são pregações que muitas vezes só estão ali para afagar o ego das pessoas. Né? Para falar assim, ai, né, você é amado. Oi, lindo! Você é amado. Tudo que tiver no seu coração você vai receber. E o que as pessoas querem ouvir? Querem ouvir isso, irmãos. É o ego massageado. E as pessoas falam, não, mas isso é do Espírito Santo. É mesmo, irmãos? É. Por isso que muitas vezes, irmãos, a gente fala para os irmãos assim, venham para os cultos de orações, estejam presentes nos cultos, venham ouvir a palavra. Porque, irmãos, cada vez que... Se a gente for colocar em horas, em minutos, irmãos, a quantidade de culto que a gente tem terça, quinta, sábado e domingo ainda é pouco, irmãos, diante do quanto que nós vivemos ainda neste mundo. 1 hora do dia, terça-feira, a gente tem 1 hora do dia para dedicar a oração ali. E as outras 23? O que a gente faz nas outras 23? Né? Será que a gente separa um tempinho ali para conversar com Jesus, para falar com o Espírito Santo? 1 hora do dia que a gente tira para oração, ou 2 horas que a gente tira ali, né, para um culto de domingo, irmãos, é pouco diante de todas as horas que a gente já viveu, diante das horas que a gente vive. Então, quanto mais a gente se dedica, quanto mais a gente ouve as pregações, quanto mais a gente busca aprender, tirar dúvidas, né? Ontem a chamada que teve foi uma dúvida que o irmão trouxe, né? E muitas vezes pode ser a dúvida de outro irmão. Né? Quanto mais a gente pergunta, questiona no grupo lá, irmãos, isso aí é bom demais, irmãos. É para edificação do espírito, irmãos. É para a gente aprender cada vez mais. Porque neste mundo, irmãos, a gente vai encontrar pessoas que vão duvidar da nossa fé. A gente vai encontrar pessoas que vai fazer de tudo para que a gente não confie na palavra. Porque vai falar assim, mas olha o que você passa. Eu não estou na palavra, eu tenho um carrão do ano, sou próspero, tenho prosperidade financeira. Hoje essa palavra está na moda no círculo evangélico, né? Prosperidade. Mas não é a prosperidade segundo o evangelho, segundo a palavra. É a prosperidade mundana, irmãos. E as pessoas, não, mas porque Salomão teve todas as coisas, Salomão foi rico. Tá na Bíblia, se está na Bíblia eu também posso. Né? Esse não é o ponto, né? Você pode ou não pode ser rico, mas a palavra é clara, buscamos primeiro o reino dos céus, né? Depois as coisas deste mundo.
Então nós temos que estar selados, irmãos, dia após dia com o Espírito Santo. Termos essa certeza. Porque pode ser que você ainda não tenha sido confrontado acerca da sua fé, mas pode ser que chegue esse momento. E se chegar esse momento, irmãos, você vai ter entendimento? Você vai ter uma maturidade espiritual para que você consiga rebater outras afirmações que as pessoas possam fazer? Você vai ter maturidade espiritual para explicar para as pessoas quem é o Deus verdadeiro? Se de repente vier isso de encontro com você e você tiver que responder? Você vai ter maturidade espiritual para no momento de luta, tribulação, no momento de uma afronta, você dar outra face? Então, é para essas coisas que o Espírito Santo opera em nossas vidas, irmãos. Nos preparando para isso. Graças a Deus, nós vivemos em um país que ainda temos a liberdade de expressão, de pregarmos o Evangelho, de falar da palavra abertamente. A gente pode sair na praça ali e falar da palavra. Não seremos perseguidos por isso, diretamente. Mas sabemos que certas coisas que nós falamos nas redes sociais ou numa pregação que nós publicamos, nós teremos represálias. Mas é isso, irmãos. A gente tem que estar preparado para isso também. Amém? Então, que possamos a cada dia, irmãos, ter essa certeza em nossas vidas. Pode falar, irmãos. Vou fazer uma pergunta para vocês. Amém. Você perguntou para os irmãos se nós temos certeza do Espírito Santo nas nossas vidas. Sim. Como é que a gente consegue saber isso? Como nós conseguimos saber se temos a certeza do Espírito Santo em nossas vidas? Boa pergunta, irmãos. Boa pergunta. Diante da forma com qual nós vivemos, antes de ter a palavra e após ter a palavra, a gente já vê que a operação do Espírito Santo em nossas vidas ali. A gente vê a transformação. A certeza do Espírito Santo em nossas vidas, irmãos, é a obra que ele vem fazendo nos nossos corações, em nossas vidas, a mudança de mente, o arrependimento. Essa é uma forma de nós termos a certeza do Espírito Santo. Efésios 1, irmãos. Oi? Efésios 1, versículo 12, 13 e 14. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiros esperamos em Cristo, em quem também vós estás, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Então, esperamos em Cristo, nele nós estamos, depois que nós ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da salvação, cremos no evangelho, cremos em Jesus, cremos na palavra, e aí somos selados com o Espírito Santo. Aí temos o Espírito Santo em nossas vidas. Não precisa falar em línguas para falar que você tem o Espírito Santo, irmãos. Isso é mais uma das coisas que associam ao Espírito Santo e não condiz, irmãos. Amém? Em nome de Jesus, irmãos. Que a cada dia nós possamos ter essa certeza, irmãos. Buscar a ajuda do Espírito Santo. Como eu falei, cada um de nós aqui presente, aqueles que estão assistindo pela live, os que não puderam vir, mas creem nessa palavra, que já foram selados com o Espírito Santo, tem que ter essa certeza, irmãos. Que o Espírito Santo está ajudando a gente em todos os momentos. Até quando a gente nem imagina que o Espírito Santo está ajudando, ele está ajudando. Amém? Glória a Jesus, irmãos, vamos orar e agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo por mais essa oportunidade, por mais essa noite que estamos aqui reunidos. E amanhã, irmãos, culto às 18 horas lá em Itapevi, na sede. A pregação mesmo, o culto começa às 18 com a oração, com louvor, e a pregação vai começar pontualmente às 18h30, irmãos, para falarmos sobre um tema que é de extrema importância também para nós sabermos. Amém? Tem pedido de oração, irmão? Larissa.